E aí, meu povo, beleza ou yes? Galera, mais uma videoaula chegando para você aí se preparar para os concursos, vestibulares, Enem. E hoje eu trouxe como assunto o tema refugiados, que está ligado aí à geopolítica internacional, às atualidades. E como em toda aula, eu quero começar definindo com vocês alguns conceitos para você entender melhor o assunto. Então, você está preparado? Regala os olhos e os ouvidos, vem comigo. Olha só. Meu povo, consultando o site da Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, nós encontramos a seguinte definição. Refugiado é o quê? É um migrante forçado. É uma pessoa que foi forçada, foi obrigada a migrar. Forçada a migrar pelo quê? Pelos seguintes fatores. Intolerância étnica ou religiosa, perseguição política, violação de direitos humanos, guerras ou violência generalizada. Que é o que está acontecendo, por exemplo, na Síria, no Iraque. Importante não confundir refugiado com migrante econômico. Migrantes econômicos não são considerados refugiados. Migrante econômico é aquele cidadão, por exemplo, que sai de um país por conta do desemprego, por conta de um baixo salário e vai para outro em busca de emprego, de salários maiores, de estabilidade econômica, de conforto material. E essa definição entende que o migrante econômico, diferente do refugiado, ele não foi obrigado, não foi forçado a migrar. Essa definição entende que o migrante econômico é uma pessoa que migra por opção e não por obrigação. Beleza? Seguindo a aula, quero diferenciar outros dois conceitos, refugiados e deslocados. Nesses dois casos, tanto o refugiado quanto o deslocado tratam-se de migrantes forçados, pessoas que foram obrigadas a migrar. Porém, o refugiado ele atravessa as fronteiras do seu país de origem, já o deslocado não. O deslocado ele migra dentro das fronteiras do seu próprio país. O deslocado é aquele camarada que sai de uma zona de guerra e vai para um outro local dentro do próprio país onde a guerra não está tão presente. Ou seja, ele não sai do país. Nossa aula nós vamos focar mais o conceito refugiado, não vamos dar tanta atenção aos deslocados. Eu quero agora que você fique atento a esse mapa. Por quê? Nesse mapinha nós vamos ter um panorama geral de quais são os países que mais dão origem a refugiados e a migrantes econômicos e quais são os países que mais recebem esses migrantes. Começando pelo Oriente Médio, vamos destacar Síria, Iraque. Esses dois países, inclusive, são países ou os países nos quais o Estado Islâmico está mais presente, aquele grupo terrorista. Além deles, Irã, que é um país que, apesar de não ter atuação do Estado Islâmico diretamente, é um país que não vive uma guerra civil, mas é um país muito intolerante quanto a certas liberdades políticas, religiosas. E outro país, o Afeganistão, que assim como o Iraque, sofreu no começo dos anos 2000 invasões executadas pelos Estados Unidos e até hoje vive um clima de grande instabilidade interna. Além do Oriente Médio, olhar para a África, nesse caso aqui, ó, Líbia, país que até hoje vive as consequências da Primavera Árabe, muito instável. Nigéria, país que sofre com a atuação do Boko Haram, que é um grupo terrorista islâmico considerado por muitos como uma filial do Estado Islâmico. Ainda na África, Eritreia e Somália, países extremamente pobres que dão origem a refugiados, dão origem a migrantes econômicos. As pessoas que partem desses países tomam a direção da Europa, então rumam principalmente em direção à Itália, à França, à Alemanha. A Alemanha, diga-se de passagem, é o país que em 2015 mais recebeu migrantes. Acredita-se que só a Alemanha tem recebido aí mais de 800 mil pessoas. Diferentemente de outros países, a Alemanha tem aberto suas fronteiras a esses migrantes. E o Reino Unido tem sido também outro destino muito procurado. Focando as pessoas que migram da África para a Europa, qual é a principal via utilizada? A principal via é o mar Mediterrâneo. Então essas pessoas entram em embarcações, muitas das vezes lotadas, abarrotadas de pessoas como a imagem mostra, e atravessam o mar Mediterrâneo. Não raramente o que acontece com esses botes? Eles viram, pessoas são lançadas ao mar e não raro também pessoas morrem afogadas, infelizmente. É uma situação extremamente dramática. Já as pessoas que saem do Oriente Médio em direção à Europa, elas utilizam qual via?
Vou mostrar para vocês aqui, ó, utilizar a canetinha aqui do PowerPoint, vamos ver se vai dar certo. Beleza. Ó, o cara que sai do Afeganistão, do Irã, do Iraque, da Síria, ele frequentemente faz o seguinte caminho em direção à Europa. Atravessa a Turquia, via terrestre. Quando chega aqui, ó, na fronteira da Turquia, atravessa o Mar Egeu, até chegar na Grécia. E essa travessia do Mar Egeu é feita de que forma? Botes, como da imagem aí, ó. Depois que atravessa o Mar Egeu, entra na Grécia, e aí vem um longo caminho por via terrestre. Entra na Grécia, passa por Macedônia, Albânia, Sérvia, até chegar nos principais destinos da Europa, Alemanha, França, Reino Unido, entre outros. Nesse caminho aí, ó, nessa migração, nesse fluxo, ganhou fama no ano passado, 2015, essa imagem aí, ó, um homem junto com seu filho, vindos da Síria, refugiados, portanto, quando tentavam atravessar a fronteira da Hungria, foram agredidos por uma cinegrafista húngara. A mulher aí, demonstrando sua xenofobia, seu preconceito, acabou dando uma rasteira no homem que caiu junto com o filho nos braços. Uma imagem com certeza muito triste. Mas nenhuma outra imagem foi tão destacada, ganhou tanta fama como essa aí, ó. O garotinho Aylan, sírio, quando tentava atravessar o Mar Egeu junto com a irmã e a mãe, o bote em que estavam a bordo virou, foram lançados ao mar e morreram afogados. Aí o garotinho foi levado pelas ondas até a praia. Essa imagem correu o mundo e com certeza é a mais triste e a mais famosa de todo esse drama aí dos refugiados no mundo hoje. Beleza até aqui, meu povo? Tranquilo? Seguindo, o que mais é importante mencionar? Olha essa manchete. Europeus precisam dos imigrantes. A Europa vive há muito tempo uma seguinte realidade demográfica. Olha para essa forma. Lembra dela lá da geografia da população? CV significa crescimento vegetativo, é igual taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Na Europa, há muitas décadas, as taxas de natalidade, os nascimentos, são muito baixos. Então, baixas taxas de natalidade. Por outro lado, qualidade de vida muito boa, excesso de idosos, mas por melhor que seja a qualidade de vida, chega uma hora que os idosos vêm a óbito. O coroa está lá com mais de 80, 90, 100 anos, chega uma hora que não aguenta, bate as botas. E aí, por existirem muitos idosos, acaba que o número de mortos, de idosos que morrem, é muito elevado. Frequentemente, o número de mortos supera o de nascimentos. Quando mais pessoas morrem do que nascem, o que acontece com o CV? Fica negativo. Então é um problema demográfico para a Europa hoje. Baixo crescimento vegetativo. Essa situação demográfica acaba obrigando a Europa a fazer o quê? Tem duas opções. Ou incentiva os nascimentos, ou incentiva as migrações, ou abre as portas para as migrações. Os incentivos à natalidade não têm surtido efeito. Então, a única possibilidade para a Europa evitar problemas futuros quanto à reposição da mão de obra é fazer o quê? Permitir a entrada de imigrantes. E aí uma questão que sempre é colocada é a seguinte: qual o perfil do migrante desejado pelos europeus? Há parcela da sociedade europeia, dos políticos europeus, que vão, por exemplo, se mostrar contrários à entrada de muçulmanos, contrários à entrada de negros, de pobres, de africanos, etc. E infelizmente, a maioria das pessoas que migram para a Europa são exatamente estas: pobres, negros, muçulmanos. E aí quando se fala em imigrantes muçulmanos, tem aquele componente da ameaça terrorista. Infelizmente, atualmente, há uma confusão entre muçulmano e terrorista. Muitos associam o muçulmano como sendo um terrorista, o que não é verdade. E aí, para piorar a situação, vem o Estado Islâmico e anuncia isso aí, olha a manchete. Estado Islâmico diz ter infiltrado mais de 4.000 terroristas entre os refugiados. Acabou com o esquema, né? Por quê? O europeu, muitos vão fazer a seguinte associação. Ah, tá chegando um imigrante, refugiado, galera vinda da Síria, do Iraque. O cara é muçulmano. Se é muçulmano, ele é o que também? Terrorista. Muitos fazem essa associação. Ah, todo muçulmano que entra aqui, na dúvida, ele é um terrorista em potencial. E aí acaba que esse muçulmano passa a viver de forma marginalizada. O europeu acaba olhando para ele de uma forma diferente. Aumentam os casos de xenofobia, de preconceito e por aí vai. Infelizmente, esses
muçulmanos acabam pagando o pato, vamos falar assim, por conta das ameaças terroristas, por conta de grupos extremistas como o Estado Islâmico. Mesmo aqueles que migram de forma legítima acabam muitas vezes não tendo uma grande receptividade na Europa por conta do medo dos nativos europeus em relação a esse migrante, mesmo ele não sendo terrorista. O que tem sido feito na Europa de concreto para receber esses migrantes? Infelizmente muito pouco. O único acordo anunciado pela União Europeia foi um acordo aqui de cotas, mas muito pouco significativo. A proposta prevê que 120 mil migrantes sejam recebidos por vários países do bloco. 120 mil migrantes é muito pouco se a gente pensar, por exemplo, que mais de 1 milhão de pessoas, alguns dados mostram isso, mais de 1 milhão de pessoas no passado tentaram entrar na Europa. Então é muito poucos. Certamente esse acordo aí, ele é muito tímido frente às reais necessidades desses migrantes. Então mais coisa tem que ser feita. O que, por exemplo? Isso, olha só. Pouco se fala na Europa em combater as causas das migrações do mundo pobre. Fala em combater a migração, fala em alguns casos em receber esse migrante ou não, mas poucas vezes se fala em combater a origem. Por que o cara sai da África, por que o cara sai da Síria e vem para a Europa? Vamos buscar resolver os problemas que dão origem a esses fluxos migratórios? Poucas vezes vem-se análise ou discussões relacionadas a isso. E para fechar essa aula, lembrar também que a Europa está colhendo o que plantou. Se a gente voltar na história, a Europa, com certeza, ela tem grande responsabilidade nesses fluxos migratórios. A Europa, ao longo do século XIX, século XX, até antes, explorou, desorganizou, criou fronteiras arbitrárias na África, no Oriente Médio, apoiou ditaduras, ou seja, desestabilizou em muito as sociedades locais, o que acaba hoje obrigando essas pessoas a migrarem para onde? Para a Europa. Então a parcela de responsabilidade dos europeus é muito grande em todo esse processo aí. Beleza, galera? É lógico que nessa aula de poucos minutos eu não tenho a pretensão de fazer com que você fique expert no assunto, é mais aqui uma forma de, caso você estivesse ainda aí com muitas dúvidas sobre o assunto, tentar clarear isso um pouco para você. Então, leia mais sobre o assunto, consulte sites, leia jornais para ficar mais habilitado a falar sobre o tema. Mas mesmo assim eu te agradeço, espero que tenha contribuído com o seu entendimento. E aí deixo como dica, entre lá na minha página do YouTube, você já está aí, mas inscreva-se no canal caso ainda não tenha feito isso. E também curta minha página no Facebook para ficar por dentro de outros assuntos também. É só digitar lá, Professor Gabriel Augustos. Valeu, galera! Espero então ter contribuído, espero que tenha gostado. Deixe aí suas dúvidas, sugestões, críticas a essa aula e continue acompanhando o canal. Obrigado, bons estudos para você e até a próxima. Valeu!